Exegese e hermenêutica de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um dos capítulos mais profundos da Bíblia, oferecendo esperança e consolação. A seguir, apresento uma análise exegética e hermenêutica dos pontos-chave do texto. Libertação da condenação. Exegese de Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 4. O versículo 1 enfatiza que não há condenação para os que estão em Cristo. A expressão em Cristo indica uma união espiritual com Ele, e isso significa que a justiça exigida pela lei foi cumprida nele. Paulo contrasta a lei do Espírito de vida, que seria o Evangelho, com a lei do pecado e da morte, a incapacidade da lei mosaica de salvar. O trecho aponta que a salvação não é baseada em desempenho humano, mas na obra redentora de Cristo. Ele também introduz o conceito da vida no Espírito, sugerindo que a fé genuína produz uma nova liberdade espiritual. A vida no Espírito versus a carne. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 11. Paulo contrasta os que vivem segundo a carne com os que vivem segundo o Espírito. A carne aqui representa a natureza pecaminosa e inclinada ao pecado, enquanto o Espírito conduz a vida e paz. O Espírito que ressuscitou Cristo habita nos crentes, dando-lhes poder para vencer o pecado e vivificar seus corpos mortais. A transformação espiritual é o foco aqui. Não se trata apenas de obedecer externamente à lei, mas de uma mudança interior. O poder da ressurreição é experimentado pelo crente, mostrando que a santificação é tanto um processo quanto uma realidade presente. Adoção como filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 12 ao 17. Paulo destaca que os crentes não devem viver de acordo com a carne, pois receberam o Espírito de adoção, o que lhes permite clamar Abba, Pai. A adoção implica que os crentes são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, o que também sugere que devem sofrer com Ele para serem glorificados. A filiação divina muda a identidade e o propósito dos crentes. A relação com Deus não é mais baseada em medo, mas em intimidade e confiança. O sofrimento com Cristo é visto como parte do caminho para a glória futura. A glória futura. Romanos capítulo 8, versículos 18 ao 25. Paulo ensina que os sofrimentos presentes não se comparam à glória futura, que será revelada nos filhos de Deus. Toda a criação está sujeita à futilidade e aguarda a revelação final dos filhos de Deus. A criação e os crentes estão gemendo, esperando a redenção final que culminará na transformação plena dos corpos. Hermenêutica. O sofrimento atual é posto em perspectiva. Ele não é o fim, mas parte do processo de redenção. A esperança cristã
se fundamenta na expectativa da nova criação e da ressurreição. A ajuda do Espírito nas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículos 26 ao 27. O Espírito Santo intercede pelos crentes, com gemidos inexprimíveis, especialmente quando não sabem como orar. A intercessão do Espírito é segundo a vontade de Deus, garantindo que as orações são alinhadas ao propósito divino. Isso reforça a dependência do crente na ajuda divina. O Espírito não apenas transforma, mas também sustenta o crente, mesmo em momentos de confusão espiritual. Soberania e segurança em Deus. Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30. Paulo declara que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A sequência dos versículos, como predestinou, chamou, justificou e glorificou, mostra o plano soberano de Deus para a salvação. A glorificação é mencionada no passado, indicando a certeza do plano divino. Essa seção reforça a soberania de Deus e a certeza da salvação. Mesmo diante das dificuldades, o crente pode confiar que Deus está trabalhando para o seu bem eterno. Vitória e segurança em Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 39. Paulo conclui o capítulo com uma série de perguntas retóricas para mostrar que nada pode separar os crentes do amor de Deus em Cristo. Nenhuma acusação ou condenação pode prevalecer, porque Deus é quem justifica e Cristo intercede por nós. Mesmo nas tribulações, os crentes são mais que vencedores. Esse trecho finaliza com uma declaração poderosa sobre a segurança eterna do crente. A união com Cristo é indestrutível e nem forças espirituais, nem circunstâncias podem anular o amor de Deus. Romanos capítulo 8 apresenta uma visão abrangente da salvação e da nova vida no Espírito. Exegesicamente, Paulo explica como a obra de Cristo liberta da condenação e capacita os crentes a viverem no poder do Espírito. Hermeneuticamente, o capítulo desafia os leitores a colocarem sua confiança no amor e na soberania de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, com a certeza da glória futura. O capítulo é um chamado para uma vida confiante, segura na obra de Cristo e cheia de esperança.